Deus como a máquina fazedora de sábios e a prática da oração. Entendendo, desta maneira, que a natureza do todo, ou Deus, é uma máquina fazedora de sábios, isto é, que tem como propósito mais importante o bem espiritual dos seres racionais, podemos entender perfeitamente como a ideia de uma providência particular se integra sem contradição à concepção de Deus na tradição estoica. Contudo, invocações e orações ainda podem nos parecer muito místicas e de certa maneira incompatíveis com as exigências racionais dos princípios estoicos. Podemos, com razão, dizer que uma prece que peça o fim de uma doença, por exemplo, ou que peça riquezas, equivale a jogar fora todos os princípios da tradição estoica, pois consiste em desprezar aquele ensinamento básico segundo o qual tudo o que acontece, acontece conforme a lei de Deus e tem uma razão de ser. Além disso, consiste também em desprezar totalmente o ensinamento segundo o qual a felicidade e realização do ser humano não residem nestas coisas, mas naquela única coisa que importa ao filósofo estoico, da conquista da excelência humana. De fato, em acordo com isso, podemos notar que as orações estoicas em geral não estão relacionadas com pedidos dessa natureza, mas, pelo contrário, são orações de natureza totalmente distinta. Vemos, por exemplo, no hino a Zeus de Cleantes, que seu objetivo é mais louvar e contemplar do que pedir respostas, e se há um pedido, ele é unicamente o de livrar-se da ignorância, ou seja, alcançar a excelência. Dos imortais és o mais glorioso, chamado por muitos nomes, eternamente todo-poderoso, Zeus, a causa primeira da natureza, que a tudo governa com tua lei. Saudações! Pois é da lei que os mortais devam se dirigir a ti. Assim, eu te reverenciarei com meu hino e sempre cantarei o teu poder. Ó Zeus, que tudo concede, habitante das nuvens negras e senhor do trovão, salve os homens da dolorosa ignorância. Expulse essa ignorância para longe dos seus corações, e lhes conceda descobrir a sabedoria, de acordo com a qual tu governas todas as coisas com justiça. Que sendo assim orados, eles possam reverenciar-te em retorno, e cantar as tuas glórias, como deve fazer um mortal, pois não há maior glória para um homem de Deus senão em cantar incessantemente, como se deve, a lei universal. 1. Assim, podemos dizer que a prática da oração no estoicismo definitivamente não tem a função de pedir favores. Antes, estabelecer esta relação com Deus através de um diálogo faz parte da lei, e tem uma função na medida em que auxilia o filósofo na conquista da excelência. Ou os deuses não têm poder, ou têm poder. Se eles não têm poder, por que orar? Mas, se eles têm poder, por que não orar para que eles te concedam libertar-se do medo de todas estas coisas, do desejo por todas estas coisas e do sofrimento por todas estas coisas, ao invés de orar para que te deem isto ou retirem aquilo? Pois, se eles podem realmente auxiliar o homem, eles certamente podem auxiliá-lo nisto. Porém, talvez você possa dizer, e isto os deuses colocaram sob meu poder. E quem disse que os deuses não cooperam conosco mesmo nas coisas que estão sob nosso poder? Excelência. Começa a fazer tuas preces desta maneira e então verás. Que lei é essa pela qual o filósofo aproxima-se da excelência através da oração e como exatamente funciona esse mecanismo não é muito claro. Talvez porque ao contrário do rumo dos demais elementos do universo, o caminho pelo qual a excelência se realiza é mais difícil de conceber. Para cima, para baixo e em círculo movem-se os elementos. Entretanto, o movimento da virtude, Zaretes Kinesis, não está por nenhum destes caminhos. É algo de divino e movendo-se adiante por caminhos misteriosos chega bem ao seu objetivo. Apesar deste caráter enigmático da eficácia das orações e dos meios pelos quais ela auxilia na realização da excelência, podemos tentar entendê-la comparando-a com outras práticas estoicas. Uma vez que as orações no estoicismo têm marcadamente um caráter de louvor e contemplação de Deus, e cumprem a função de facilitar a realização da excelência na vida do filósofo. Marco Aurélio. O imperador dialoga consigo mesmo, sempre numa tentativa incessante de relembrar a si mesmo do que verdadeiramente é importante, de forma a gravar profundamente em si, através da repetição, os princípios que o permitirão se tornar um verdadeiro filósofo. Além disso, a escrita de Marco consiste numa atividade que não visa a publicidade, mas que é feita quando se está sozinho, numa atitude mista de reverência e súplica. Essa prática de Marco Aurélio tem também uma preocupação poética com as palavras, assemelhando-se ao que vimos na oração de Cleantes. Então,
talvez a oração no estoicismo seja também um diálogo do filósofo consigo mesmo, que cumpre a função de estabelecer uma relação cada vez mais forte entre o homem e o divino. Além disso, este diálogo interno não surge de uma fraqueza ou inclinação à superstição e que nada tem a ver com o estoicismo. Pelo contrário, é um diálogo legítimo, concedido como recurso ao homem pela própria natureza. Enfim, podemos dizer que a prática da oração no estoicismo é um recurso e um exercício, assim como a escrita de Marco Aurélio, que aproxima o filósofo da excelência ao constantemente relembrar-lhe de Deus. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário.